Na sua tela você já vê o analista Caio Junqueira, que traz uma apuração sobre um projeto de lei elaborado pelas centrais sindicais, né, Caio? Que deve ser apresentado ao Congresso ainda neste mês. É claro que eu vou te perguntar sobre esse projeto, mas também sobre como anda a relação do governo com os trabalhadores, até numa comparação simples com outros mandatos do presidente Lula. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Vamos começar do começo. O projeto de lei, ele está numa fase final ali de elaboração, né? Hoje eu conversei com o coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, que é o Clemente Ganslúcio, né? Ex-diretor do DIEESE, um dos maiores especialistas aí nesse universo, está participando muito desses debates envolvendo sindicatos, centrais sindicais, envolvendo empresários e envolvendo também o Ministério do Trabalho. O que diz basicamente essa minuta, segundo ele me relatou? O interesse de que as centrais sindicais possam voltar a aprovar o que eles chamam de taxa negocial. O que seria uma taxa negocial? A gente pode ver isso como uma evolução do antigo imposto sindical, depois uma contribuição, embora não seja necessariamente a mesma coisa. A taxa negocial, ela seria cobrada dos trabalhadores a partir de uma convenção coletiva, em que seriam estabelecidas algumas metas, em que o valor dessa taxa seria acordado também com o aval dos trabalhadores a partir de metas que os sindicatos e as centrais conseguissem chegar e atingir nas negociações com os empresários. Esse é um dado. Segundo dado, Márcio, também importante, a criação de um conselho, de um órgão regulador, justamente para monitorar, para trabalhar, para dar transparência a essas negociações coletivas. Também se servir como um órgão de arbitragem, de moderação, dar transparência a tudo isso. Esse projeto de lei ele está em fase final de elaboração, não temos ainda o teor, a íntegra, nem da minuta, mas esses são os dois pontos que o Clemente me disse que estão sendo finalizados e muito provavelmente em maio deve ser encaminhado ao Congresso Nacional, né? Uma revisão de um modelo de financiamento para os sindicatos. Agora, segundo ponto que você me perguntou, Márcio, comparação do Lula 3 com o Lula 1 nessa questão sindical. Muita coisa aconteceu nesses 20 anos, muita coisa mudou. Eu destacaria duas principalmente para te responder. Primeiro, a reforma trabalhista de 2017, de certa maneira, enxugou esse quadro sindical no Brasil. Os sindicatos perderam muita força, né? Em comparação com o que era o governo Lula 1, hoje o governo Lula 3, a gente vê a própria posição do Ministério do Trabalho na composição da esplanada dos ministérios, não é a mesma coisa, não tem o peso político que o ministro do Trabalho no governo Lula 1 tinha. Esse é um dado. E um outro dado, o Congresso hoje é muito mais poderoso, tem muito mais força política para definir as políticas públicas. E este mesmo Congresso, essa legislatura, a última também, mas essa mais, é um Congresso mais à direita, mais de centro-direita e que é muito refratário a essa agenda do mundo do trabalho, essa agenda sindical. Então, a despeito do próprio presidente Lula, do próprio Ministério do Trabalho ter, vamos dizer assim, uma boa vontade, né, tendo em vista todo o histórico da relação do Partido dos Trabalhadores com as centrais sindicais, bate isso ali no Congresso e essa mudança toda de conjuntura que a própria política brasileira cuidou naturalmente de fazer. Então não o contexto é completamente diferente e isso prejudica essa agenda sindical e trabalhista, Márcio. Porque o próprio presidente Lula percebeu isso em discurso lá no palanque em frente ao estádio do Corinthians, como tinha pouca gente no ato. Exatamente. Esse é um outro fenômeno também, Márcio, muito interessante, dessa perda da capacidade de mobilização, não vou dizer apenas as centrais, mas da esquerda brasileira, né? A gente vê que o próprio processo de queda da então presidente Dilma Rousseff parte de uma ocupação da direita brasileira das ruas, dos movimentos pelo impeachment da Dilma, que aí a gente pode ir um pouquinho antes também nas jornadas de junho de 2013, um movimento que não tinha uma liderança política clara, mas que acabou resultando em milhões de pessoas, milhões mesmo, inclusive aqui na Avenida Paulista, em 2015, principalmente. Ou seja, a esquerda há muito perdeu a capacidade de mobilização
mobilização, a capacidade de levar e de colocar gente na rua. Isso não é um fenômeno que a gente pode atribuir tão somente a uma responsabilidade dos sindicatos, mas como eles que puxavam muita gente para a rua, principalmente no governo Lula 1 e no governo Lula 2, fica muito claro nas imagens que a gente viu hoje ali no estacionamento do Corinthians, esse retrato fica muito claro, basta comparar aqui até com a própria mobilização do Jair Bolsonaro aqui na Avenida Paulista nesse ano, que mais de 500, 600 mil pessoas aqui na Paulista. Muito obrigado, Caio Junqueira.